bom dia! Quarta-feira, começando mais uma manhã aqui no Manhã PP para você com muito conteúdo preparado, com muito amor e carinho, muito temor ao Senhor e muita alegria de ter você na nossa companhia. Hoje nós vamos falar da perspectiva cristã no mundo caótico, né? E antes eu quero refletir com você sobre a verdadeira paz. Ela existe e pode ser experimentada. Essa paz nós não encontramos nas farmácias, nem nas boutiques famosas. Ela não está nas agências bancárias e nem nas casas de shows. Essa paz, ela não é encontrada no fundo de uma garrafa, nem numa noitada de aventuras. Essa paz, ela está centralizada em Deus. Ela vem do céu. Ela é sobrenatural. E como poderemos experimentar essa paz? Ainda que cruzando os vales da vida? Boa pergunta, né? Em primeiro lugar, conhecendo Deus e Pai de toda consolação, Deus é a fonte de todo consolo. Quando Ele nos permite passar pelo vale, é para fortalecer a nossa fé e nos aperfeiçoar em santidade. Quando Ele nos leva para o deserto, nossas experiências tornam-se ferramentas em suas mãos para consolar outras pessoas. É Deus quem nos matricula na escola do deserto. O deserto é o ensaio de Deus, onde Ele treina os seus filhos e equipa-os para grandes projetos. Quando somos consolados também, nós aprendemos a ser consoladores, não é verdade? Alimentamo-nos da fonte consoladora e tornamo-nos canais dessa consolação para os aflitos. Não há paz fora de Deus. Não há descanso para a alma, senão quando nos voltamos para Deus. Não há consolo para o coração aflito fora de Deus, pois só Ele é o Deus e Pai de toda consolação, que nos consola em toda a nossa angústia, para que nós possamos consolar os outros com a mesma consolação que fomos consolados. Em segundo lugar, conhecendo a Jesus, a verdadeira paz, a paz não é ausência de problema, ela é confiança no meio da tempestade. A paz, ela é triunfo da fé sobre a ansiedade. É a confiança plena de que Deus está no controle da situação, mesmo que as rédeas da nossa história não estejam nas nossas mãos. A paz não é um porto seguro onde se chega, mas a maneira como navegamos no mar revolto da vida. A paz não é apenas um sentimento, mas, sobretudo, uma pessoa divina. A nossa paz é Jesus. Por meio de Cristo, nós temos paz com Deus, porque nele nós fomos reconciliados com Deus. E em Cristo nós temos a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Paz com Deus tem a ver com relacionamento. A paz de Deus tem a ver com sentimento. Vou repetir. Paz com Deus tem a ver com relacionamento. E a paz de Deus tem a ver com sentimento. A paz de Deus é resultado da paz com Deus. Palavras do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes. E o que eu desejo hoje de todo o coração para a sua vida, para a minha, para a nossa, para a Igreja de Cristo espalhada na face da terra, é que tenhamos a paz de Deus com Deus. Tá bom? Muito bom dia para você. E eu quero continuar refletindo sobre Romanos 5:8, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá em Romanos 5:8 para você começar essa manhã meditando na palavra de Deus, falando que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, meu Deus, que amor é esse, né? É isso daí, gente. Muito bom. Quero dar bom dia para você que está aí do outro lado, mais uma vez, e dizer para você que eu estou aqui com o celular
Então manda o seu oi, fala de onde você está falando, tá bom? Como que tá aí? Aí que São Paulo o sol resolveu sorrir hoje de manhã, dar as caras, né? Porque às vezes o sol sorri para o outro lado, né? Não que ele não sorria, que ele não ilumine, não brilhe, né? Ele sorriu, às vezes ele fica sorrindo atrás das nuvens, atrás da chuva, enfim. Me fala de onde você está assistindo, que eu quero dar bom dia para você aqui, né, ao vivo no Manhã IPP. E vamos lá para as nossas notícias. Tem notícias aqui para você ficar informado de tudo que acontece na sua igreja missionária e também no Brasil e no mundo. Vamos lá para as notícias de hoje. Ultrapassar barreiras geográficas com o uso da tecnologia. Esse é o objetivo da telesaúde, regulamentado pelo governo federal para garantir o acesso a serviços de qualidade na área para todos os brasileiros, principalmente para populações que vivem em áreas remotas do país. A regulamentação acontece em todas as frentes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e vai permitir atendimento pré-clínico, suporte assistencial, consultas, monitoramento, diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento ou após cirurgias. Que nessa área nós poderemos ampliar o acesso, controlar os fatores de risco como hipertensão arterial, diabetes, combater o tabagismo, estimular a atividade física de uma maneira muito mais eficiente do que fazemos hoje. A telesaúde não é uma fórmula mágica. Não é a tecnologia que resolve, quem vai continuar resolvendo são as pessoas, são os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros e os demais profissionais de saúde. Eu acredito que nós estamos dando um passo muito forte com o estabelecimento de uma política pública. Não é a assinatura de uma portaria, é a instituição de uma política pública que vai concentrar todas as ações do Ministério da Saúde para que possamos ter resultados efetivos com essas políticas, que são um direito de todos e um dever do Estado. A portaria que regulamenta a telesaúde estabelece todos os critérios para os atendimentos, por meio de ferramentas de tecnologia, seguindo as diretrizes de órgãos competentes, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Uma das prioridades da medida é garantir que os atendimentos à distância tenham o mesmo padrão e cumpram os mesmos requisitos e preceitos éticos dos presenciais. Com isso, a qualidade do serviço vai ser a mesma para os pacientes. A saúde digital via SUS deverá atender mais 300 municípios do Brasil. Para isso, o Ministério da Saúde vai gastar mais de 14 milhões de reais para a estruturação e informatização de unidades básicas de saúde em todo o país, principalmente em áreas rurais e outras de difícil acesso, como os ribeirinhos, por exemplo. Todos os municípios com a tipologia remota, todos, sem exceção, 323 municípios, segundo o IBGE, eles vão ter direito de aderir a essa portaria com quase 15 milhões de reais para acessar diversos serviços, né? Laudo de eletrocardiograma, dermatologia, estomoterapia, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, geriatria, alergia e imunologia, diversos serviços, eu falei aqui só uma pequena parte deles. As ações de saúde digital e telesaúde já acontecem em vários locais do Brasil, com projetos pilotos e iniciativas como telediagnóstico, teleconsulta e teleeducação. Ao todo, o Ministério da Saúde investiu mais de 126 milhões de reais em 50 projetos em 22 estados brasileiros. Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, ações de telemedicina foram incorporadas para apoiar os hospitais no enfrentamento da crise sanitária e facilitar os atendimentos à distância. Neste ano, o Conselho Federal de Medicina definiu e regulamentou o uso da telemedicina. Tudo aqui está absolutamente dentro de todas
as normas, né, do nosso arcabouço legal, e o grande objetivo disso é dar saúde para quem mais precisa, né? Eu, ministro, a gente anda o Brasil inteiro. Ano passado nós fomos nos 27 estados, fizemos questão de ir na Ilha de Marajó, que o ministro pediu para iniciar lá, exatamente o local do menor IDH do país, e vai ser um dos locais que nós vamos iniciar, exatamente aqui o doutor Donizete, do CFM, sabe também do que eu estou falando. Então é extremamente importante para a gente essa política. E com isso, aqui está a representante do Reino Unido, nós chegarmos a uma resolutividade que a atenção primária precisa de 80% a 90%. A senhora sabe disso. E a telesaúde, né, ela é um arcabouço, ela é uma ferramenta fundamental para nós conseguirmos isso, junto com outras estratégias, como o Cuida Mais, de colocar pediatra e ginecologista na atenção primária. Então é uma obsessão nossa do Ministério da Saúde esse aumento da resolutividade da atenção primária. Nós aumentamos já os recursos 17 para mais de 25 bilhões de reais. Estamos investindo muito forte na atenção primária, mas agora a gente precisa investir nesse aumento da resolutividade da atenção primária. Não adianta ter só um atendimento universal para todos, mas acabar que haver um grande número de encaminhamentos para atenção especializada. A atenção primária, do qual hoje eu coordeno no Brasil, ela tem obrigação de resolver de 80% a 90% dos casos que chegam nela, e a gente espera que com essa política a gente chegue muito próximo disso. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer, porque são acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e principalmente a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto ele é personalizado de verdade. E com tecnologia exclusiva e precisão alemã, garantem uma customização única. Eu quero te convidar para assistir esse vídeo e conferir mais detalhes do que eu estou falando. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Entre em contato lá com o time de especialistas da Finger Morumbi e solicite seu orçamento. Acesse lá fingermorumbi.com.br ou @fingermorumbi e saiba mais detalhes. Também tem o WhatsApp, para quem quiser mandar uma mensagem lá, falar diretamente, é o 011 990 18 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. É isso daí, gente. E vamos de mais notícias. Nessa semana, o Notícias do Bem está apresentando o documentário A Esperança se chama Liberdade. O material foi produzido pela iniciativa Fé e Trabalho do presbítero Antônio Cabreira. E confira agora a segunda parte. O indígena hoje, ele quer desenvolver e está buscando desenvolver algo, mas sempre foi barrado por outro lado. Há 20 anos atrás, naquela época, meu povo chegava a pedir esmola na cidade. Em porta de restaurante, pedindo comida, criança chorando. Se você entrasse no mercado, em qualquer loja, tinha 1 ou 2 pessoas ali olhando se não ia pegar nada, se não ia roubar nada. Chegou uma época que o nosso povo tinha até 360 pessoas. E isso o povo era de extinção. Por que tudo isso? Falta de condições de sobrevivência dentro do seu próprio território. A gente vivia aqui da extração da poaia lá no passado, depois da seringa, mas mais recente,
E com o término da exploração da seringa, né, quando a borracha perdeu o valor, a gente tinha como alternativa ainda de contrair renda a venda de artesanato, filhote de animais, esse tipo de coisa. Com a mudança da legislação, onde foi proibindo essas atividades, aí sim a situação ficou bastante difícil para nós, muito crítica mesmo, foi aonde acabou toda a renda. Nesse tempo era difícil comer feijão, comer arroz, não tinha condução. Tudo era uma aplicatinha no pé. Para ir assim para a cidade, né? Para esse menino estar conversando e estudou, eu no facão, cortando cana para a usina. Para ver se conseguia com recursos para mandar para ele, né? Nosso café era arroz mesmo, né? Cozinhava arroz e comia bem cedo e demorava para almoçar. Já ficava mais para janta. Nós matava esses gavião que come formiga, matava para a gente comer. E eles comiam, porque qualquer passarinho que aparecia a gente comia, porque nós não tinha carne de boi. Eu peguei essa fotografia, é fotografia de meu avô. Aqui a situação que eles atravessavam. As aldeias, né, necessitou mesmo, não como passou fome, como situação de assistência à saúde, principalmente. Na década de 90 e nos anos 2000, essas duas décadas foi marcante de nós ter as maiores taxas de mortalidade infantil no país e a maior taxa de desnutrição entre as crianças e entre os idosos. Uma vida muito difícil. A gente tinha uma grande taxa de analfabetismo, analfabeto dentro das comunidades indígenas. E no momento que os homens começaram a trabalhar nas fazendas, se encontravam dentro das aldeias os velhos e as mulheres e as crianças. E eles ficavam 3 meses, 4 meses, 5 meses fora das suas famílias. Então o impacto ele foi bastante grande, né? Tanto no quesito de saúde, quesito educacional, quesito da vivência da estrutura física dentro da comunidade indígena. Quando a gente reuniu para achar uma alternativa do que fazer, surgiu outros vizinhos nossos também que tinham problemas parecidos, né? Exemplo deles é o povo Manoque e o povo Nambiquara, que vivia uma situação semelhante, e juntaram-se a nós para brigar por essa causa. E foi onde a gente teve a ideia de implantar a agricultura dentro da terra indígena, até porque era a agricultura que o povo aqui sabia fazer e procuravam fora do território. Qual que era o objetivo da atividade agrícola? A gente trazer todos aqueles trabalhadores que estavam espalhados nas fazendas para dentro do seu território. Gerar renda e trabalho para essas pessoas aqui dentro. E essa renda, a gente melhorar a nossa saúde e melhorar a educação e fortalecer a cultura. E isso é a nossa matriz até nos dias de hoje. E aí que começou a se fazer o questionamento, né, perante as autoridades públicas, por que não se pode parecer fazer atividade agrícola dentro do seu território para suas pessoas. Dessa forma que iniciou a iniciativa de se fazer agricultura dentro do território indígena. Por necessidade, ou por que não fazer uma coisa que é da gente mesmo. A terra indígena Apareci, ela tem em torno de 70% dela de terra agricultável, sem agredir a questão ambiental diretamente. Estou falando das questões de nascente ou de área de mata. É a maior área agricultável do Brasil, né? Considerada aí a nível nacional. O lato solo argiloso, né? Chão vermelho, são mais de 80% de argila, né? Propício ao cultivo, né, das culturas como a soja, né? O milho e variedades de feijão, que é o que a gente trabalha aqui, né? Então o potencial da terra indígena Apareci para a agricultura ela é muito grande. Produzimos aí algo em torno de 35 mil toneladas de grãos com o sistema convencional. Porém, se a gente pudesse usar semente geneticamente modificada, a gente aumentaria nessa mesma área
a gente aumentaria em torno de 35% a 40% a mais de toneladas, e sem abertura de área. Com os mesmos equipamentos, com a mesma equipe de trabalhadores, até com menos investimento, a gente poderia ter esse aumento, esse ganho a mais. Existe na lei que não se pode plantar, né, organismo geneticamente modificado em áreas de conservação e áreas indígenas. Então somos contemplados nisso, por isso não dá para se alcançar altas produtividades, né, vamos dizer assim. Né. Meus vizinhos produzem 80 sacos de soja em média por hectare, eu produzo 50. O custo da minha produção é maior que a dele, o preço do meu produto é igual a dele, a produtividade dele é muito maior que a minha. Eu gasto mais dinheiro para produzir 50 do que ele gasta para produzir 80. Como nós estamos fazendo uma agricultura comercial, os nossos dias praticamente estão cotados. Nós não podemos, ao mesmo tempo que nós queremos buscar o que há de melhor em termos de equipamento, programa, maquinário na agricultura, nós não podemos usar isso com o que a ciência tem trazido de melhoria para o agronegócio. Não tem políticas públicas hoje definidas para nós índios que queremos autoproduzir. Consequentemente, isso aí traz uma restrição bastante grande, como não ter linha de crédito, não ter linha de financiamento para insumos, para maquinários, para formação, para estruturação física. E essa dificuldade, eles barram diretamente na nossa evolução em termos de autonomia plena, de a gente conseguir desenvolver isso direto dentro dos nossos projetos. Nossa área hoje, que se soma a 1.118.000 hectares, a gente utiliza 19 mil hectares, que significa 1,8% do território. Então a gente utiliza essa quantidade de 1,8% para poder preservar 98,2%. Então você preserva praticamente quase 100% da área. Rios, cerrado, mata ciliar, a fauna, a flora, tudo isso é preservado. Forte, né? Que coisa linda esse documentário, estou encantada com ele. Olha só, esse é um pouquinho só do Notícias do Bem, o jornal que vai ao ar logo depois aqui do Manhã EPP, e você pode ficar por dentro de tudo que acontece e também encher a vida dessas esperanças que muito tem feito o audiovisual por aí, né? Como esse documentário, por exemplo. E é isso aí, gente. Agora eu quero falar para você que tem criança em casa, que sabe como é difícil manter as paredes sem a marca daquelas mãozinhas, que numa obra de arte com tinta fica bonita, fica obra de arte, né? Fica um desenho, mas nas paredes, quando você vai limpar, dá aquela arranhada na pintura, deixa aquela marca, né? Marca de mãozinha. Só que com as tintas da Quali Vinil Ultra Lavável, você não precisa mais se preocupar com isso. Olha que solução. Presente de Deus, né? Porque ela tem fácil aplicação e ela permite a limpeza da superfície sem prejudicar a qualidade na pintura. Olha que incrível para quem tem que passar alguma coisa e não arranhar, né? E ela ainda possui um ótimo rendimento e grande poder de cobertura. Então, você pode pintar mais espaço, o quarto, a criança, a cozinha, a sala, né? Pode pintar todos os ambientes que não tem problema. Pode deixar a criança à vontade para ela pintar onde ela quiser. Muito bom, a Quali Vinil leva a sério e cuida com amor e carinho, e a gente indica quem a gente confia, porque para pintar a casa tem que ter qualidade, né? E a gente indica quem a gente confia. Então acessa lá qualivinil.com.br, é a nossa dica para você se inspirar, transformar e decorar. Use Quali Vinil, tá bom?
E vamos lá para falar do nosso tema de hoje. Hoje eu vou conversar com a Ana Carolina Souza Caires Lopes. Ela tem 31 anos, mora em São Paulo e é casada com o Lauro e mãe da pequena Alice, de 1 ano e 7 meses. O amor pela leitura e pela escrita levaram a Ana ao jornalismo, área em que atuou por 10 anos, mas foi o amor pela palavra e a vontade de servir as pessoas que levaram a Ana a cursar teologia e educação cristã. E no ano que vem ela também terá a alegria de acrescentar a essa lista o título de pedagoga. Ela está no último ano do curso e congrega na primeira igreja batista bíblica da cidade de Ademar. E como professora de crianças e equipe de programações especiais, ela serve também no Graça em Flor, desde 2019. É uma página linda e por meio da escrita, que ela publica artigos e devocionais, e o maior desejo ministerial é somar ao reino por meio da escrita, um ensino bíblico e discipulado. E foi por um artigo desses da Ana que eu a encontrei e tenho o prazer de recebê-la pessoalmente hoje aqui. E a gente vai falar de uma perspectiva cristã, né, de uma esperança no mundo caído. Quero dar bom dia para a Ana, já agradecendo você por estar aqui e também pedir para você falar da importância de trazer essa esperança, né, nesse mundo tão caótico, né, Ana? Bom dia. Bom dia, muito feliz por estar aqui com vocês, muito feliz de poder trazer um pouco do que tenho aprendido na minha vida cristã. E acho que é muito importante falar sobre o céu em dias em que nós estamos vivendo a realidade das trevas. Essa pandemia, acho que ela trouxe muita escuridão para as vidas, muita tristeza, muita dificuldade. As pessoas estão carentes de esperança. E nós temos essa mensagem de esperança. Nós somos os portadores dessa mensagem e é egoísmo a gente não compartilhar isso com as pessoas que estão sofrendo. Nós precisamos ter essa certeza de que podemos ajudar de alguma forma. Então, acho muito especial poder falar disso hoje. Ai, que lindo. E Ana, você escreveu esse artigo tão bonito, né? E como a gente pode usar as redes sociais hoje? Que oportunidade que nós temos de usar as redes sociais, né? Porque a gente pode chegar em qualquer lugar do mundo, a não ser lugares que não tenham ainda, né, internet. Mas a gente crê que aonde tem, a gente pode chegar com a palavra e isso que eu queria comentar, de usar isso com sabedoria, né? E como a gente muitas vezes perde tempo em não usar nossas redes sociais ou de ir com nossos dons e talentos para levar a palavra do reino de Deus, né? Com certeza. As redes sociais são instrumentos muito poderosos nas mãos de Deus. Só que são instrumentos humanos, né? Então a gente precisa ter consciência disso para poder usar bem. E eu acho que o que muda tudo em relação ao nosso uso das redes sociais é essa perspectiva celeste. Porque se a gente perde essa perspectiva, a gente passa muito tempo, a gente começa a seguir coisas que não edificam a nossa vida, que não transformam a vida de ninguém, e a gente está desperdiçando o tempo que Deus está nos dando aqui deste lado da eternidade, né? Então, esse uso consciente das redes sociais e usar para glorificar o nome do Senhor, para levar a mensagem de esperança, é essencial. Eu acho que é o que precisa. Com certeza. E você escreveu o artigo que eu encontrei, a Ana, foi sobre mantendo a perspectiva celeste em um mundo caótico. Mantendo a perspectiva celeste, me lembrou quando eu li, me lembrou daquela passagem que diz que nós temos que ter os olhos fitos na eternidade, né? Naquilo, não nas coisas terrenas. E, Ana, acontecem muitas coisas na vida do cristão, e não é só hoje, né? Desde que o pecado entrou no mundo, a gente luta, e luta fortemente contra o mal e contra o pecado. E eu queria que você falasse sobre essa mudança de perspectiva, sabe? Da gente, mesmo vendo tudo, e muitas vezes a gente está em situações, ou vê pessoas em situações que a gente diz, é impossível. É impossível sair disso. Quantas vezes a gente, não sei, eu já sei um pouco da sua história, mas eu também sei, né, que muitas vezes eu tive no fundo do poço que eu pensei, meu Deus, não vou conseguir sair daqui, mas pela graça de Deus eu consegui sair. Essa mudança de perspectiva, eu queria que você falasse sobre isso. Como que ela acontece? Eu vou contar para você como que ela acontece, contando um pouco da minha história. Oba! Nossa, amo!
Eu cresci num lar cristão, mas eu tive um encontro pessoal com Cristo mesmo quando era criança. E aí essa jornada de santificação começou. Então, eu posso dizer que foram muitas experiências somadas até chegar onde eu cheguei. E eu ainda estou longe, como dizia Paulo, né? Não digo que eu tenha alcançado, mas eu acho que eu estou mais perto hoje do que eu já estive um dia. É verdade. E esse artigo, ele saiu do meu coração assim com muita luz da palavra, muita luz do Espírito Santo em 2019, mas ele começou a ser formado no meu coração em 2015, que foi o ano em que eu enfrentei a síndrome do pânico. Por uma situação que eu vivi, que me levou assim, a um extremo de medo e de ansiedade, de temor, falta de controle. Foram muitas coisas que me levaram a essa síndrome do pânico. E é uma coisa que é difícil da gente falar, porque tem muita gente que acredita que cristão não passa por essa coisa, essas coisas, né, de emoção, de enfim, depressão, ansiedade. Cristão passa por isso. E eu passei pela síndrome do pânico, graças a Deus. Posso dizer que eu passei porque hoje eu não me sinto mais nesse poço profundo que é o pânico. E foi nesse poço profundo que eu comecei a mudar minha perspectiva. Porque até então eu desejava o céu depois que eu completasse os meus sonhos. Então, quando meu pastor falava que Jesus estava voltando, eu falava, que seja depois do meu casamento. Eu não quero ir para o céu agora, eu quero ter filho primeiro, como se eu precisasse realizar coisas muito importantes antes de ir para o céu, que era menos importante do que essas coisas. Então, eu vivia com a perspectiva errada. Até que eu me vi num buraco profundo, sem saber por onde sair. Eu não encontrava saídas, eu só me apeguei àquela situação que eu vivi, o que eu estava vendo ali em volta que não tinha solução e me perdi. Aí eu lembro muito bem de um dia que eu estava chorando muito no meu quarto, assim, chorando sem motivo. A minha alma estava chorando e eu não conseguia me controlar. E a minha mãe entrou no quarto muito preocupada e falou, você precisa fazer terapia, eu vou marcar com uma psicóloga cristã porque você precisa de terapia, não sei mais como te ajudar. E ela não sabia mesmo. Meus pais não sabiam como lidar com isso, porque é relativamente algo novo, né? O pânico. Eles não tinham as ferramentas, não sabiam o que era exatamente. E aí eu comecei a fazer terapia com uma mulher de Deus, assim, muito temente a Deus, que ela identificou o problema humano que eu estava enfrentando, mas também um problema espiritual, de fé, de falta de bases, falta de alicerces. E foi durante a terapia, graças a Deus não precisei de remédio, mas se precisasse eu não teria receio em tomar, porque eu acho que eles também são instrumentos de Deus. Mas foi com muito aconselhamento bíblico, um acompanhamento de perto dos meus pastores, o amor da minha família e a terapia que eu consegui passar por esse pânico e descobrir o que tinha me levado para lá. Acho que isso é a chave também para a gente poder sair do buraco. O que fez você cair nesse buraco? Então eu comecei a olhar, né, para os pontos da minha vida que não estavam legais, que acabaram me colocando numa situação muito vulnerável, acreditar em coisas que não eram eternas, eram passageiras. Não eram verdades. Não eram verdades. A gente acredita em coisas que a gente acha que é verdade, mas não são. E meias verdades não são verdades. A gente acredita em muitas meias verdades. E aí foi quando Deus me trouxe para esse texto de Colossenses 3:2, né, que fala para a gente manter os olhos nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. E aí eu comecei a desejar o céu. Eu queria ir para o céu, só que aí ainda desejando da forma errada. Eu tinha muitos pensamentos de morte, assim, eu quero morrer, porque pelo menos eu vou ficar com Cristo. Aí eu não preciso passar por essa dor. E foi também um processo de não desejar a morte para estar com Cristo por quem Ele é. Eu posso viver com Cristo aqui nessa terra, junto com a minha família, eu posso ajudar as pessoas aqui nesse mundo ainda. Deus tem um plano para mim aqui nesse mundo. Eu não posso viver desse jeito compulsivo pela morte só para chegar no céu. E é com muita dor que eu falo isso, porque eu acho que tem muita gente nessa situação. E eu tenho muita compaixão de quem passa por isso, porque realmente você se sente num quarto escuro. E aí, de repente, o evangelho vem como aquela janela que mostra o sol brilhando. Ele continua brilhando, ele sempre brilha. A noite chega, mas não é porque o sol apagou. É porque a terra está dando a sua volta e uma hora o sol vai aparecer de novo, ele continua brilhando. E com essa perspectiva celeste, eu comecei a me recuperar. Comecei a olhar para o céu e desejar
viver o céu aqui na terra, viver os valores do reino aqui na terra, trabalhar para Deus, deixar Deus curar minhas feridas, falar das minhas feridas para pessoas confiáveis que poderiam me ajudar nisso e não para qualquer pessoa só para desabafar. E Deus foi me fazendo subir desse buraco. E ainda luto contra a ansiedade. Eu acho que todos nós lutamos. A ansiedade é o mal do ser humano aqui, pecaminoso, no mundo caído. Mas hoje eu sei que um dia eu vou para a eternidade, um dia eu vou estar com Cristo, mas hoje Ele está aqui comigo também. Graças. Independente dos dias ruins, dos dias terríveis, dos dias escuros, Ele está ali. Ele é o sol que nos ilumina, que nos aquece, que nos guia. E é isso que me faz seguir em frente. Você sabe que você falando assim, eu tive um baque muito grande na minha vida também, que eu acho que eu tive uma depressão ali e tal, e com amigos eu comecei a reparar que eu precisava de ajuda. Foi com a perda do meu pai, né? E aí eu também me senti só que eu continuava, mas eu estava morrendo por dentro, assim, né? E é essa questão de entregar tudo na mão de Deus. E eu também pensava, não quero morrer antes de casar, sei lá, ter filho. Só que eu estava no lugar errado, a minha vontade, estava no lugar errado. E quando eu descansei completamente no Senhor, eu entendi que como Ele tinha levado meu pai, e eu tinha feito vários planos, eu tinha certeza que Ele não ia levar meu pai tão cedo. E aí eu vi que o controle da vida, da morte, está na mão do Senhor. Eu não tive briga com Deus, quando, graças a Deus, eu respeito quem tem, porque Deus entende essas pessoas, porque é um processo, né? Mas eu não tive, porque eu só entendi, assim, que Ele estava no controle de tudo. E aí eu descansei. Aí as coisas na minha vida, quando está no lugar certo, vai acontecendo naturalmente, né? Isso que a gente não entende às vezes. Às vezes a gente quer achar que controla, né? Isso eu só entendi achar que controla depois que eu realmente perdi o controle. Aí eu estava me sentindo nesse quarto escuro também, e o Espírito Santo vinha todo dia, consolava e aumentava esse brilho, né? E por isso que a gente tem que ter, né, Ana, uma esperança na verdade, né? Eu queria que você falasse sobre essa esperança na verdade de Deus, que se a gente se entregasse verdadeiramente para ela, buscasse conhecer cada vez mais, acho que a gente não teria tantos trabalhos. Seria mais leve, né? Que nem eu falei no começo, tempestade vai vir, mas talvez não machucaria tanto. Não sei, fala pra gente do seu ponto de vista. Concordo, eu acho que é bem por essa linha mesmo. Eu participo do grupo da Fluirá, que foi criado pela Luísa Nazaré, e ela trabalha muito essa questão da vida devocional em meio ao caos. E ela fala assim, a gente tem que estar preparado para o caos. Nenhum cristão é livre de caos na vida. Jesus disse, né, no mundo tereis aflições. Ele nunca nos deu uma promessa de prosperidade abundante todos os dias, 24 horas por dia. Ele nos disse que passaríamos por aflições, mas Ele nos deu um spoiler do futuro. Eu venci o mundo, então a gente tem que se apegar nisso para poder sair do caos. O caos vai vir. Se você não está hoje vivendo o caos, você já viveu e você provavelmente está prestes a viver novamente. Talvez por uma coisa que você faz ou talvez por circunstâncias ao seu redor que tragam o caos para a sua vida. Mas nós temos que estar preparados para o caos. E como que a gente está preparado? E aí eu lembro muito daquela passagem que Jesus fala sobre a casa na rocha e a casa na areia. O meu pastor pregou sobre isso no domingo. Foi muito especial para mim, porque se a gente constrói os nossos alicerces em lugares vazios, fracos, é óbvio que o caos vai vir. E às vezes a gente está consciente de que a gente está fazendo isso. A gente está consciente de que a gente está fazendo uma coisa que não deveria estar fazendo, mas a gente quer fazer valer a nossa vontade. Isso. E aí vai destruindo aos poucos, destrói a gente por dentro até chegar no superficial. E o que Jesus nos ensina é construir a nossa casa na rocha. Então, é ter tempo com o Senhor, é ler a palavra, é falar para o Senhor dos nossos sentimentos, mas principalmente ouvir o que o Senhor tem a nos falar por meio da palavra. A palavra é verdade, a palavra é vida. Ela foi escrita há tanto tempo atrás, mas ela é tão viva. Se a gente lê o Salmo 23 todos os dias a gente vai aprender alguma coisa nova. O meu pastor falava muito isso.
E é da palavra que vai vir essa vida que a gente precisa, é da palavra que vem essa verdade que a gente precisa. E Deus usa a palavra, Deus usa a oração e Deus usa os seus filhos também. A gente tem que estar com os ouvidos abertos, porque às vezes tem uma pessoa perto da gente que pode nos abençoar com uma palavra, se essa palavra vem fundamentada com a Bíblia. Deus usa as ferramentas da internet, Deus usou muito na minha vida o Graça em Flor, foi assim que eu entrei no Graça. Eu acompanhava o conteúdo do Graça há alguns anos já, e admirava muito esse trabalho de teologia direcionado para mulheres, trazendo as mulheres para a mesa do Senhor. Ah, que legal. As mulheres participarem e se encherem da palavra. Aí eu fui ousada e mandei um e-mail para a Francine. Falei, Fran, eu sou apaixonada pelo conteúdo que vocês estão produzindo e eu gosto muito de escrever. Se um dia vocês precisarem, tiverem um espaço assim, eu estou aqui à disposição, tá? Eu sou formada em jornalismo, amo escrever. E aí ela falou, legal, manda um texto seu pra gente. Uau. E aí eu mandei, né, despretensiosamente, escrevi um texto super especial para ela. Ela falou assim, vai ser publicado o seu texto. E vamos orando, porque a gente talvez tenha uma vaga aberta e talvez dê para você participar da equipe. E aí foi assim que aconteceu, bem natural. E hoje eu tenho esse prazer de poder participar do Graça para ajudar as pessoas com esse conteúdo bíblico a lidarem com seus problemas, lidarem com problemas de relacionamento, problemas familiares, dúvidas teológicas. O Graça tem esse objetivo de trazer... As mulheres são bem-vindas à mesa do Senhor, né? Mulheres e homens, obviamente. É que por muito tempo as mulheres achavam que não tinham acesso, né, esse conteúdo, e tem. Graças a Deus, graças a Jesus que trouxe as mulheres para perto. É verdade. E você tem vários artigos lá ainda, né? Você vê como são as coisas. Hoje a gente está aqui conversando de uma atitude, de uma experiência pessoal sua que te levou a consumir esse conteúdo. Por isso que eu falo da importância dos conteúdos na internet. E querer compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida, né? E a Ana, gente, escreveu vários artigos, a luta da mulher cristã contra o câncer. Tem também outro artigo que fala sobre as correntes que aprisionam a mente e o coração, né? Sobre abuso emocional. Nós tivemos um programa aqui sobre abuso emocional. Isso é muito importante. Muitas pessoas passam por isso, né? Estava conversando com a Ana antes. E também a Igreja dos Pecadores Bem-vindos. Olha, como acolher as pessoas com desejos homossexuais. Gente, isso é muito interessante. Tá tudo lá no Graça em Flor, esses artigos, né? Mas quem quiser seguir a Ana, depois a gente vai colocar também o Instagram dela aqui. Outro artigo que ela escreveu como as redes sociais afetam a nossa sociedade. Dá vontade de fazer um programa com cada um desses, Ana. É verdade. O Cristão no Vale do Medo, sobre a síndrome do pânico. Tem o Mediador Acessível, Cristo como Sacerdote também. Esse que a gente está falando hoje é sobre manter a perspectiva no mundo caótico, né? A perspectiva celeste no mundo. Esse artigo me chamou muito a atenção. Olha que interessante. E é por causa do programa também. A gente vê como todas as pessoas que eu trago aqui, Ana, como Cristo é a solução para todas as coisas. Ele venceu a morte. Não tem nada que seja impossível para Cristo. Até a morte, ele tem solução. Até para a morte, Cristo tem solução. Não tem nada que Cristo não possa. E quando eu li esse tema, foi que meus olhos, meu coração foi atraído, assim. Porque a gente precisa manter essa perspectiva celeste, né? Senão a gente não consegue. Sozinhos a gente não consegue. E Deus fala pra gente, né? Manter os olhos nas coisas do alto. E tá tudo aí no Graça em Flor, quem quiser, é só acessar lá, @Graça em Flor, estão todos lá esses artigos que eu li da Ana, e aí segue a página dela também, que lá tem a página, como que é o seu Instagram, Ana? É Ana A. Caroles. Caroles, Ana A. Caroles. Daqui a pouco eu vou pedir para a produção colocar aqui. E também tem a questão, Ana, do que a gente precisa fazer para conseguir manter a perspectiva celeste nesse mundo caído, não criar raízes nesse mundo, né? Exatamente. Porque isso é uma das coisas que mais leva os cristãos a perderem a perspectiva celeste, né? E é muito fácil a gente criar raízes nesse mundo, muito fácil. Eu estudei jornalismo numa universidade cristã, né? Foi na Metodista. E, assim, a universidade é cristã, mas os professores não. E aí isso já é um ponto, assim, de atenção. Acho que o jovem cristão, ele precisa estar preparado para ir para um ambiente acadêmico e lidar com o mundo, porque o ambiente acadêmico tem muita influência mundana. E a área da comunicação, ela
tem muita influência do marxismo, muita influência esquerdista, uns pensamentos que são antibíblicos. Sim. E se você não está forte espiritualmente, se você vai para o lado deles, facinho. Porque eles têm muitos argumentos. Alguns até que você para e pensa e fala, nossa, acho que é isso. Eu acreditei isso errado a vida inteira. Vocês estão certos. E se você não está com a raiz ali na palavra, se a sua fé não está forte em Cristo, você vai junto com eles. Uhum. E eu participei de a minha turma era muito grande, tinham 100 alunos quando a gente entrou. E uma bandeira feminista assim, muito forte, contra o governo, muito esquerdista. Eles faziam manifestações, eles fechavam sala de aula. A área de comunicação, na época que eu estudei, era muito atacada mesmo. E por mais que eu estivesse ali, firme na igreja, eu ia todo domingo, ia com os meus pais, sempre me relacionando com os meus amigos da igreja, eu fui muito influenciada. E eu comecei a criar umas raízes assim em lugares errados. E foi quando algumas pessoas chegaram e me falaram, olha, não é por aí. Você está fincando o pé onde não deveria. Olha. Você está vindo com umas conversas que eu não estou te reconhecendo. E é muito fácil a gente criar raízes nesse mundo porque a gente vê o mundo. Agora, a perspectiva celeste é pela fé. Uhum. E aí vem essa luta do que você vê com aquilo que você não vê. E às vezes a gente perde essa luta porque a gente crê muito no que a gente está vendo. Uhum. Só que o que acontece nessa briga aí? A gente vê o mundo como se a gente estivesse com uma lupa. Então, a gente só enxerga os nossos problemas, a gente só enxerga a nossa vida, tudo maximizado. A gente olha para o nosso problema e fala, nossa, é o maior problema do mundo. Todas as pessoas estão enfrentando coisas menores do que eu estou enfrentando. Ou todas as pessoas sabem exatamente o que estão falando e fazendo e eu não sei. E aí você começa a maximizar uma situação. E isso em vários contextos, né? Na vida profissional também isso acontece, na vida familiar principalmente. Até que a gente olha para a palavra e a palavra tira essa lupa e abre a nossa visão para a gente ver o panorama geral. Ainda que não seja o geral, né, porque é Deus que vê a pintura completa, a gente consegue ter um panorama geral quando a gente olha para a palavra e fala, é mais do que isso. E bem nítido também, né? Uhum. Você tira a lupa, você vê muito nítido, muito mais coisas, até mais do que a gente imagina. O Hernandes Dias Lopes fala, o reverendo, que 70% das coisas que a gente pensa não acontecem. Isso é bárbaro, porque com a lupa aumenta muito mais do que deveria. Você consegue ver nítido, mas consegue ver além do que não precisava. E quando Deus nos dá essa visão nítida, você consegue ver muito mais do que só aquilo ali, né? Que bárbaro isso. Exatamente. Eu estava assistindo aquela série This Is Us. Ai, amo! É fantástica, é muito legal. Se você não assistiu ainda, tem que assistir. Não terminei. Ai, mas é muito bom. Mas pode falar. E tem aquele casal lá, a Beth e o Randall, e eles fazem aquele exercício, né, do pior cenário possível. Quando eles vão enfrentar um desafio assim, eles falam, qual é o pior cenário possível? Então, eu estou indo para uma entrevista de emprego. Qual é a pior coisa que pode me acontecer? Primeiro, eu não ser contratada. Segundo, a pessoa rir do meu currículo. Terceiro, ele me mandar para fora porque ele não gostou de mim. E aí você começa a colocar essas coisas em perspectiva e você percebe que não é tão terrível assim, uma situação pela qual você está passando. E acho que esse foi um dos exercícios que me ajudou a sair do pânico também. Olhar para a situação e falar, calma, não é tudo isso. É difícil mesmo, eu estou sofrendo, não sei a solução agora ainda para esse problema, mas não é o final do mundo. A minha história ainda não acabou. Deus tem coisas ainda para fazer, como é que eu posso lidar com isso agora? E aí você sai daquele foco, você olha um pouco mais distante e você fala, nossa, tem um mundo aqui fora. Eu estou no quartinho escuro, mas lá fora os passarinhos estão cantando, as pessoas estão sorrindo, é possível ser feliz no mundo caótico, se você tiver Cristo. E acho que esses exercícios também vão ajudando a gente a criar as raízes no mundo e tirar criar as raízes no céu, com os valores cristãos, e tirar as raízes do mundo. E às vezes dói tirar a raiz do mundo, do nosso coração. Porque já criou uma raiz profunda. E quando você vai arrancar, você sente falta, você entra em abstinência às vezes. E aí você vai para a palavra te alimenta e supre e preenche muito mais do que aquela raiz do mundo tinha
colocado no seu coração. E aí vai transformando, como Jesus fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? E é isso, se você não fizer esse movimento de sair e olhar, e outra, parece que a gente vai morrer nessa hora que arranca, né? Que nem você falou, assim, parece que a gente não consegue ficar com aquilo, é igual um vício, gente, quando tira, é abstinência mesmo, como a Ana falou. Mas quando a gente consegue enxergar, automaticamente vem um sentimento que supre, né? Sim. E aí te dá vida, e aí a pessoa passa. Uma das coisas que eu falo para quem tem dificuldade é uma coisa que eu penso para mim quando eu estou num momento difícil. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Eu sei que está doendo agora, eu falo para a pessoa, eu não vou te garantir que eu vou ou Deus vai fazer alguma coisa, não posso garantir para a pessoa, porque eu não sei como Deus vai agir, que vai curar agora, que você vai ficar boa agora, que vai ser tudo fácil. Não, eu falo, cara, eu sei que está doendo, mas uma coisa eu posso te dizer, isso vai passar. Isso vai passar. Uhum. Eu falei pro meu pai um dia antes dele morrer, falei, pai, vai passar. Eu não sabia que ele estava indo para esse lugar maravilhoso já, né, que a gente anseia em ir, mas eu falei para ele, vai passar, e passou. Ele hoje não está sentindo mais as dores, mas às vezes não, às vezes passa a pessoa curada, levanta da cama, levanta de um abuso emocional, levanta de uma perda de trabalho, ganho de trabalho, passa, tudo passa. E Jesus já deu vitória sobre tudo, né? Agora, a gente vai passar por essas aflições aqui, isso é dito. Mas é possível ter a paz, né, Ana? É possível ter a paz. E uma das coisas que a gente gostaria de abordar, também que eu gostaria de abordar para você, é como passar por isso. Eu sei que você passou por algumas situações bem difíceis, esses que você citou agora foram temas, mas como que a gente pode passar por esses problemas, no seu ponto de vista? Eu não vejo outro caminho a não ser se apegar a Cristo. Também. Eu fico pensando muito naquela mulher, né, que foi pega em adultério e estava prestes a ser apedrejada. E aí Jesus parou todo mundo com uma ação de humildade, ajoelhar no chão. Ele era o mestre dos mestres e ele ajoelhou naquele momento, então começa a lição dele ali. E aí ele dá a lição para todo mundo. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. E aí ele vai até essa mulher, livra ela, né, do perigo de vida que ela estava correndo ali. Só que ele fala para ela, vai, não peques mais. Ele não só livrou ela do perigo, ele deu uma recomendação. Continua seu caminho, santidade. Precisa de santidade na sua vida, vai, não peques mais. Falei um pouco sobre isso nesse artigo sobre a Igreja dos Pecadores Bem-vindos, porque a gente estava tratando esse tema da homossexualidade, porque os homossexuais são bem-vindos na Igreja de Cristo, assim como todos os outros pecadores. Às vezes a gente maximiza o pecado da homossexualidade e não é verdade isso biblicamente. Mas Jesus, acolhendo o homossexual, não diz para ele, fique como está. Da mesma forma que ele não fala para um mentiroso, fique como está. Da mesma forma que ele não fala para uma fofoqueira, um fofoqueiro, fique como está. Não são pecados diferentes e Jesus trata todo mundo igual e ele diz, vai, não peques mais. E acho que é esse conselho também que ele traz para a nossa vida, porque às vezes a gente está passando pelo sofrimento e a gente acha que é tudo coisa de fora, né? As circunstâncias estão nos levando para esse lugar. Mas o sofrimento é uma oportunidade de santificação. Era isso que eu ia falar. E aí, nessa oportunidade de santificação, o que Cristo está nos dizendo? Sonda o seu coração. Se coloca diante de mim, lê a palavra, eu vou te mostrar o que precisa mudar na sua vida. Não são só as pessoas que estão te atacando, o seu principal problema não é o desemprego, o seu principal problema não é o luto, o seu principal problema não é o pânico, não é um pecado de estimação. O seu principal problema é você não confessar esses pecados, é você tentar lutar sozinho e você ser incrédulo em relação a mim. Crê em mim, confia em mim, aprenda de mim, viva comigo, vamos juntos. E Jesus foi junto com as pessoas. Ele sempre estava cercado pelas pessoas. Ele transformava uma vida e essa vida ia acompanhando ele para aprender mais dele. É isso que ele faz conosco no momento do sofrimento também. Ele nos tira dessa lama, fala, filha, tá limpo, é o filho pródigo. Limpou, colocou o anel no dedo, agora vamos trabalhar. Não vai ficar sentado esperando que a vida vai acontecer para você. Vamos trabalhar nesse processo de santificação, tem que ler mais a palavra, tem que servir mais as pessoas. Como a gente aprende, como a gente é santificado servindo as pessoas. Muito.
servindo, lutando contra o nosso ego, com as coisas que têm que acontecer do nosso jeito, no nosso tempo. Servir as pessoas é um processo muito importante também na vida do cristão, é uma etapa muito importante. E eu lembro muito de uma frase que meu pastor disse, até trouxe anotado aqui. O céu, né, a visão do céu nos faz olhar para os problemas como passageiros, para o futuro com compromisso e para as dores como esperança. E para Cristo com gratidão. Ah, meu Deus. Então, quando a gente enxerga Cristo nos nossos problemas e a gente consegue enxergar esperança nisso tudo, a gente começa a ver que o nosso sofrimento é uma oportunidade para a gente mudar coisas que precisam ser mudadas e para a gente usar esse nosso testemunho para as outras pessoas que sofrem também. É isso que a Bíblia fala, né? Que com a consolação que Cristo nos deu, a gente possa consolar outros. Nenhum sofrimento que a gente passa é em vão, se a gente entrega ele nas mãos de Cristo, né? Não é. Isso me fez lembrar que o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça. Nada, inclusive nossas experiências. E Cristo foi moído, né, pelos nossos pecados. E esse bom perfume de Cristo, a Bíblia fala, nós somos como o bom perfume de Cristo. Ao sermos cristinhos, moidinhos também, né? A gente exala o bom perfume de Cristo, porque só com Ele nós conseguimos passar isso. Sim. Você falou uma coisa certa. Teve um convidado aqui que falou, agora eu não me lembro quem foi, que falou, mas ficou a mensagem. Lembrei. Queria lembrar o nome dele, calma que eu já vou lembrar, mas uma pessoa que estava em situação de rua há 20 anos e a vida dele foi transformada por Cristo. E ele, mesmo com a ajuda de psiquiatras, de psicólogos, ele falou, cara, é Cristo. Se não for Cristo, nada é possível. Ele falou, se a gente não se apegar a Cristo, nada é possível. Então, assim, a gente pode usar tudo que Deus nos deu como ferramenta. Eu também tenho uma psicóloga cristã e você falou uma coisa muito bonita. Ela trabalha, por mais que ela falou, Lídia, a gente vai falar pouco em Deus, porque eu só falava em Deus, ela falou, a gente vai falar um pouco, mas ela trabalha com a perspectiva de Deus, com a minha vida espiritual, falando em Deus. Hoje ela está falando muito mais, porque a gente já se conhece mais, e ela fala, olha, e nesse ponto ela chega lá em Cristo. Como ela trabalha com o meu comportamento também, né? Uhum. E trabalha, conseguiu me tirar daquela lupa e fazer eu enxergar. Então, assim, precisa, sim, de olhar tudo numa perspectiva celeste. Tudo, porque Cristo é a solução. Cristo é a solução. E olha só, falando o seguinte, o Ricardo Reyes, bom dia, Ricardo, que está sempre com a gente, perguntou qual é o nome da série, Lídia. This Is Us, respondi aqui. Essa é muito boa, e The Chosen também. The Chosen, sensacional. Gente, o que fomos presenteados com essas duas séries no nosso tempo, né? Sim. Fala sério, ou séries que nos fazem lembrar, The Chosen também é a preferida, minha preferida. A gente gravou até um podcast lá, Os Escolhidos, no Spotify, tá lá, precisamos gravar. Antes do meu marido, a gente começar a namorar, a gente gravava essa série juntos, tá lá, por amor mesmo, a mensagem que Cristo estava passando através dessa série. E tem muitas pessoas participando, Ana, eu quero dar um oizinho aqui, porque tem bastante pessoas. O Ilace Oliveira está assistindo a gente, o Samuel Cambot, não, desculpa, falei errado, gente. Samuel Capote. A Elisângela Muniz falou, bom dia, Flor, que o Senhor Jesus te abençoe a todos, irmãos. Amém. Não sei se Flor foi para mim ou para ela, mas amém, né? Amém. Graça em flor, né? Já pensou? Que coisa linda esse link. A Lene falou, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ela pediu libertação do sobrinho Ítalo. Quem lembrar, a gente põe em oração aí, Lene. Também vou colocar em oração. Eu oro sempre para quem pedem aqui oração. A Delva está sempre com a gente, voltou. Delva, bom dia, Lídia, convidada. A Wanda também. Lídia, querida, graça e paz. Privilégio de acompanhar hoje. Fazia tempo que ela não vinha. A Amália, a Zenilda, o Charles, a Geni. Obrigada, Senhor, por tua presença e por tua palavra, Jane, agradecendo. A Maristela falou, bom dia, que programa maravilhoso, tá lá em Maceió, Alagoas, graças a Deus, né? Apesar de nós, né, Ana, apesar como a gente de nós. falou. Aí o Ricardo tá aqui, que a Cristina falou,
do ex-ministro do MEC é presbiteriano, vergonha, mas, amiga, a gente tem que continuar, né? E orar por essas pessoas. A Bruna manda um abraço para Ana, ela é preciosa demais. Bruna Oliveira. É minha parceira no Graça em Flor. Que legal. Ela é designer. Bruna, arrasou. Eu já vi que a Ana é especial. Graças a Deus ela está aqui. A Elisângela Muniz Azevedo falou para as duas lindonas. A Elisângela, deixa eu ver se ela tinha escrito alguma coisa que eu não tinha percebido. Não sei se escreveu, Elisângela. Mas recebemos aqui para as duas. Ana, eu queria pedir para você falar, para a produção colocar também o seu Instagram, para se alguém quiser saber mais como escrever, como aflorar os dons, né? Eu acho que isso é importante também, porque você começou a escrever em que momento? A gente já falou isso, não, né? Eu sempre gostei muito de escrever, aí quando eu fiz o jornalismo eu escrevia profissionalmente. Você falou um pouco, E aí eu comecei a escrever para o Graça em 2019, mas eu já escrevi há algum tempo também para uma igreja. Então, minha vida e a escrita estão caminhos cruzados. Escrever. Eu amo, mas não escrevo nada profissional. Mas olha só, quem quiser escrever e não fez jornalismo, o que você incentiva a fazer? Ler. Uau. Lê demais, lê tudo que você puder, desde o papel de pão até o jornal, o site na internet que você gosta. Se você tem dificuldade de leitura, começar por livros que você gosta, estilo literário que você gosta. Tem gente que gosta de história de ficção, que flui melhor. Tem gente que gosta de livro técnico, que flui melhor. Acha um estilo de livro que você gosta e vai ampliando, porque a leitura ela nos dá mais vocabulário, ela nos deixa um pouco mais, diria inteligentes, mas não é essa palavra. Formador de opinião, né? Assim, formador você não é de opinião. levado pelos outros, né? Exatamente. Eu assino aquele aplicativo The Pilgrim, que são audiolivros, né? E eu estava ouvindo uma entrevista do Leonardo, que é o dono da Pilgrim. Já teve aqui. É sensacional. Que mente que esse homem tem, uma visão assim muito especial. E ele fala sobre a importância da leitura para você ser formador de opinião. E se você é cristão e deseja escrever, primeiro, lê a Bíblia, porque a Bíblia vai te dar base para você saber se o que você está lendo num livro vem de Deus ou não. E tem muito livro bom por aí. Muito livro bom. Gosto muito dos livros da editora Fiel, que eles são um conteúdo muito especial, mas também tem a editora Episteme, tem muitas editoras boas por aí, tem muito livro bom saindo. Sobre essa parte de emoções, eu estou lendo um livro do Larry Crabb, que chama De Dentro para Fora. Uau! Muito, muito, muito bom. Quero ler, gente, eu sou apaixonada. E tem o que a Fiel está lançando agora, acho que essa semana, que chama Organizando Suas Emoções. É muito, muito legal também. Esse ainda não li, mas estão dizendo muito bem sobre ele, bem prático, bem atual. E, assim, para você ser um bom escritor, você tem que ser um bom leitor. Uau. Mesmo que você não leia o que todo mundo está lendo, você tem que ler muito, porque aí você vai ampliando seu vocabulário, você vai tendo novas ideias e vai pegando uma ideia daqui, uma ideia dali para montar a sua e fazer aquele conteúdo que você precisa fazer. Nossa, que bárbaro. Eu vou pedir para a editora trazer esse livro da Fiel aqui, porque a gente tem parceria aqui da editora Ezion e traz alguns livros da Fiel aqui, muito bons. Vou pedir para trazer também para a editora Ezion. E você falou uma coisa importante, eu gosto muito de ler. E eu peguei tanto hábito de leitura por trabalhar, que também me ajudou muito de fazer roteiro todos os dias. E eu comecei a conhecer muitos livros bons. Tanto é que quando eu casei, eu e meu marido, a gente fala que a melhor junção que a gente teve depois de nós foi os livros. É muito bom. A biblioteca. E aí... Eu tenho prazer, Ana, de chegar em casa e ler, ao invés de assistir. Eu não sei quando seja This Is Us, fica disputando ali, ou The Chosen fica disputando, porque de digerir, eu digiro, não sei se está certa essa palavra, mas ou a cena do The Chosen ou o livro, eu fico lendo. Eu estou lendo a Graça Extravagante, que é a graça apesar de nós, assim. Meu Deus do céu, que livro, super indico para você também. Mas, Ana, o tempo está passando. A gente está aqui e nessa conversa voou o tempo. Eu quero te agradecer porque você é um presente de Deus. Que mais pessoas sejam tocadas e sejam
vitoriosa, assim como você venceu essa fase difícil e agora está exalando o perfume de Cristo aí para outras pessoas. Que possamos ser assim, né, como Cristo fez por nós. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui, muito pelos seus textos, agradecer a Deus, né, porque Ele que levou você a fazer isso. Eu creio que é fruto de Deus em você. E pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, de tudo isso que a gente falou. Deixa Deus te usar e fala para quem está nos assistindo, por favor. Obrigada pelo convite, muito especial estar aqui, muito especial poder falar sobre esse tema. Trouxe meu caderno, eu estava te contando, é meu esboço do artigo de 2019 que eu encontrei e achei as referências e eu vim lendo no trânsito, né? Quando o carro parava, eu pegava minha Bíblia e começava a ler um pouquinho. Demais. E a mensagem que eu queria deixar sobre esse tema, assim, do céu, eu não sei o que você que está assistindo agora, o que vai estar assistindo depois desse programa está passando, mas nenhum sofrimento passa despercebido para Deus. Ele é o Deus que socorre o oprimido, Ele é o Deus que traz esperança, é o Deus de novos começos. Nunca é tarde para a gente recomeçar e Cristo sempre está nos dando oportunidade para recomeçar. Então, se apegue a Deus, leia muito da palavra, procure recursos bíblicos que te ajudem na sua caminhada cristã, esteja perto de pessoas que possam te ajudar e pessoas que você precisa ajudar também. Porque às vezes no meio do sofrimento Deus pode usar a nossa vida para abençoar outra pessoa também. A minha mãe sempre fala muito isso, né, sobre a gente ser instrumento de Deus por onde a gente passar. Todo dia ela me manda uma mensagem no WhatsApp, ela vira e mexe, assim, toda semana ela fala: que Deus te use como um instrumento. E o meu desejo é que você que está assistindo seja um instrumento de Deus para levar esperança às almas oprimidas e mostrar para essas pessoas que o sofrimento delas tem fim em Cristo, que venceu a morte, que nos declara vitória e que nos prometeu uma eternidade maravilhosa, sem dor, sem sofrimento, sem choro e sem todos os sentimentos ruins que esse mundo caótico nos traz. Então, mantenha a perspectiva celeste nesse mundo caído com Cristo. Cristo é a melhor pessoa que pode te acompanhar nessa jornada. Nossa, que coisa linda, Ana, é tão bom te ouvir, é tão bom te ouvir. E tem mais pessoas, tem mais pessoas participando aqui. A Wanda falou que está lendo esse livro também. A Érica Veríssimo falou: Ana, eu amo você, olha que bonitinho. Ela é a prima da Francine, do Graça também. Ai, que legal. Érica, um beijo, querida. Não tem como não amar essa mulher, né? Eu acabei de conhecer, assim, e já mora no meu coração. A Wanda já assistiu, ela falou, a Wanda já assistiu The Chosen 6 vezes. E também a Bruna Oliveira falou que manda um abraço para Ana, ela é preciosa demais. Acho que eu já tinha lido esse. Tem a questão aqui, só vou comentar rapidinho, que alguém comentou aqui que na série This Is Us tem umas cenas que não são cristãs e tal, mas acho que a gente tem que filtrar isso um pouquinho, né, Ana? Não dá para levar A Bíblia tudo. fala sobre a gente examinar tudo e reter o bem, né? E não é uma série que se propõe a ser cristã. É diferente do The Chosen, que também, assim, por exemplo, o ator principal, ele não é cristão. Mas ele interpreta um personagem super importante na série, que é Jesus. E a gente tem que fazer esses filtros, pegar o que é bom. Tem muitas coisas boas em livros seculares também, que a gente pode aprender tecnicamente, na própria faculdade. Tem muita coisa que a gente pode aprender de bom e fazendo filtro pela palavra, né? A palavra é o nosso filtro que vai... Que nem quando a gente... aquelas pessoas que fazem... que pegam ouro, né, que ficam filtrando lá, limpando o ouro, elas têm que tirar as impurezas com aquela peneira. A gente tem que fazer isso com os conteúdos que a gente vai se alimentando. Pega uma peneira e vai deixando só a parte boa para você se alimentar. Exato. E o que é ruim, você deixa para lá e ora por aquelas pessoas, que a verdade seja mostrada para elas também. Isso, eu lembrei de um amigo meu que falou uma vez, a internet e saber caminhar é igual às ruas. Você vai escolher por onde você vai, qual ambiente que você vai frequentar, e você vai escolher olhar aquilo com uma perspectiva cristã, né? A Patrícia perguntou qual o Instagram da Ana. Ana, fala. Vou soletrar, né? Ana A. Caroles. Com C. Tudo junto. Caroles com C e S no final. Vou botar aqui também, vou escrever aqui. Impactos emocionais.
O Lauro falou, entendo que a série This Is Us foi citada por abordar muitos temas de relacionamentos e impactos emocionais e para um exemplo específico, imaginar o pior cenário, mas sim a série não é cristã. Boa, né? Muito bom. Exatamente, ouvir tudo e reter o que é bom. E é isso aí, gente. Ó, tá, vou pedir para a produção colocar Ana A. Carolis. Ana A. Carolis. Pronto, já volta depois, assiste de novo, vai lá no PPTV. Tem um monte de gente falando. Minha primeira vez com esse programa. Célia, Kátia, bem-vinda. Bem-vinda, Kátia. Tem muita coisa boa aqui. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Muito obrigada. Você é um presente de Deus. Vamos continuar conversando, caminhando junto aí. Com certeza. E deixando Deus nos usar, apesar de nós. Obrigada, princesa. Obrigada. Você exala o perfume de Cristo, viu? Amém. E que Deus te use cada vez mais. Amém. Obrigada. Vamos assistir o Ponto de Vista, que é um quadro onde todo dia tem um colunista falando de um ângulo diferente. Tem viagem, tem moda, tem artesanato. E hoje a gente vai assistir mais um. Vamos assistir comigo? Vamos lá, então. Sejam bem-vindos a mais um Ponto de Vista Viagem. Eu sou Rafael Diedrich e venho falar para vocês sobre a Coreia do Norte. Um destino que a maioria das pessoas talvez não queira ir. Talvez você aí de casa também não queira tirar as suas férias nesse país, mas muitas das pessoas são muito curiosas sobre o que acontece lá dentro. Eu e minha esposa já estivemos lá, um dos países mais fechados do planeta. Tão fechado quanto o Turcomenistão e a Eritreia. Não sei se você sabia que esses outros dois também são tão fechados quanto. Mas na Coreia do Norte, para nós chegarmos lá, nós não encontrávamos nenhuma agência brasileira que fecha pacotes para a Coreia do Norte. Então nós pesquisamos muito. E um segredo para todo viajante é conseguir descobrir as rotas secretas deste planeta. Se você virar um bom pesquisador, você encontra rotas incríveis e rotas secretas para poder viajar. Agora, quando nós chegamos na Coreia do Norte, nós tivemos os nossos celulares recolhidos. Nós encontramos uma agência de viagem chinesa que ia nos colocar lá dentro. Como nós entramos? De ônibus. Mas esse não era o método mais comum, definitivamente. O método mais comum para entrar na Coreia do Norte é através de avião. 2 vezes por semana, um voo sai de Pequim e chega na capital da Coreia do Norte. Um outro método bem comum é o de trem, mas você tem que passar a noite toda viajando. Agora, nós entramos de ônibus e quando entramos de ônibus, eles não deixaram eu e minha esposa filmar nada no trajeto, porque é muito fechado. Assim que chegamos de ônibus naquele país, o rapaz falou, olha, os seus celulares ficaram na China, né? E a gente confirmou, realmente os chineses recolheram os nossos celulares, mas nós pudemos entrar de câmera. Só que a gente não podia filmar tudo. O nosso guia, que nos acompanhou durante todo o tempo que nós estávamos na Coreia do Norte, ele dizia o que podia e o que não podia filmar lá dentro. Agora, é muito engraçado que, diferente de outros países, que você chega e quer ver a praia, você quer ver a montanha, você quer ver algum monumento bonito, na Coreia do Norte você começa a achar turístico coisas muito comuns. Você olha e fala assim, olha a criança da Coreia do Norte, olha o guarda da Coreia do Norte, olha a piscina da Coreia do Norte. Por quê? Porque não é comum as pessoas verem isso na internet. Porque é um país tão fechado que coisas ordinárias se tornam coisas grandiosas para o turismo lá. Eu e minha esposa, talvez nós éramos os únicos ocidentais dentro daqueles ônibus que entraram naquele dia. Toda a grande maioria dos turistas que entram na Coreia do Norte são chineses. Como foi nosso passeio lá? Nós entramos lá e eles nos levaram para uma escola, um kindergarten, uma escola infantil. Quando chegamos nessa escola infantil, eles nos colocaram sentados num teatro bem antigo, envelhecido, para assistir às crianças de 4 a 10 anos de idade. Essas crianças, elas começaram a se apresentar tocando acordeon, violão, bateria, fazendo muitos malabarismos circenses, que eu fiquei pensando, nossa, nenhum adulto nem conseguiria talvez tocar ou fazer esse tipo de arte. Mas aquelas crianças de 4 a 6 anos faziam aquilo. Aquilo me impressionou tanto que eu perguntei para o chinês e para o guia que estava dos meus dois lados, olha, essas crianças se apresentam quantas vezes
por mês para conseguir se apresentar com tanta maestria? E eles me disseram, elas se apresentam 3 vezes ao dia. E eu falei assim, mas quantas vezes por semana? 6 vezes por semana. Eu falei, peraí, elas fazem 18 apresentações de 1 hora por semana? E eles me confirmaram. Aquilo doeu meu coração, porque o país mais fechado do mundo também forçava aquelas crianças a serem meros artistas do turismo que chegava até ali. Eles mostravam um país que aparentemente está ok, mas as partes difíceis do país eles não deixaram eu e minha esposa filmar. Por exemplo, no dia que nós estávamos lá, aconteceu um grande tufão na Coreia do Norte. E o alagamento aconteceu em grande escala. Eu queria filmar o alagamento, porque os norte-coreanos não conseguiam passar de bicicleta nas ruas, porque estava tudo alagado. Eu querendo filmar para mostrar, mas o guia falou, é expressamente proibido você filmar essas pessoas. Agora, eu perguntei para ele, falei, mas por quê? Ele falou, não se pode mostrar coisas feias da Coreia do Norte. Agora, aqui em São Paulo a gente também tem enchente. E aí eu até brinquei com ele, eu falei, olha, lá no nosso país a gente tem muita enchente, não tem problema não. Ele falou assim, não queremos saber. Outra coisa que nos chamou muita atenção é que quando chegamos diante de uma estátua gigantesca dos líderes, ele perguntou, você não vai se ajoelhar? E eu falei assim, não, definitivamente não. Eu não posso me ajoelhar diante daquilo que não é o meu Deus. Ele falou assim, mas os turistas fazem isso de maneira muito divertida, inclusive compram flores para a estrada, para a estátua. Compram flores para a estátua. Mas eu não quis comprar flores ou me ajoelhar, porque aquilo mais parecia um cenário de Nabucodonosor, vou ser bem sincero com vocês. Outra coisa que nos chamou muita atenção na Coreia do Norte é que os guias, eles perguntavam o tempo todo para nós, quais são as marcas de roupas mais legais que tem lá fora. Essa expressão lá fora nos dava a impressão de que eles estavam de fato presos, enjaulados. Outras coisas que eles falaram do tipo, quais são os perfumes mais famosos lá fora? Quais são os artistas mais famosos lá fora? Eles queriam descobrir o que estava acontecendo por trás dos muros da Coreia do Norte. Algo que eu fiz um pouco arriscado. Eu li o texto bíblico lá dentro. Claro que eu não entrei com Bíblia para não ter problemas políticos, mas eu escrevi em alguns papéis, alguns versículos, para gravar alguns vídeos. E eu li o texto bíblico dentro do país mais fechado para o evangelho do mundo. E aquilo foi um marco para mim e para minha esposa, porque a gente estava lendo o texto bíblico no lugar que estava fechado e que nós oramos e pedimos ao Senhor para que um dia esse local seja aberto. E que não seja só um local de turismo fechado como é hoje, e muito curioso para muita gente, mas seja um local onde a palavra de Deus também possa entrar. Que Deus te abençoe e espero que você tenha gostado das dicas da Coreia do Norte. Enquanto isso, você também pode ver vários vídeos que a gente gravou por lá. Alegria sempre, tchau, tchau. Interessantíssimo, né? Todo dia um ponto de vista diferente, falando sobre moda, sobre comportamento, artesanato, viagem, né? E até finanças. Então, cada dia aqui um conteúdo para edificar, a gente olhar de um ângulo de vista diferente, né? E tem o nosso pastor, reverendo Ricardo Mota, trazendo um versículo e uma aplicação para a gente aplicar no dia de hoje, na nossa vida, uma palavra de Deus, né? Vamos ver qual o versículo que o reverendo Ricardo Mota trouxe para a gente. Olá, Lídia. Olá, você que está assistindo amanhã IPP. O nosso versículo de hoje é o Salmo 54, versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador, é Ele que sustenta a minha vida. Gosto muito desse salmo por causa dessas duas ideias fundamentais explícitas neste salmo. A primeira é que Deus está conosco, nos ajudando nas situações de adversidade, situações pontuais, aquele dia mau, aquele dia em que surge aquela novidade desagradável e que nós precisamos de ajuda imediata. Deus, então, Ele nos ajuda, Ele é o nosso ajudador. E a segunda ideia desse salmo tão boa
é que Ele não só é o nosso ajudador, mas Ele é aquele que sustenta a nossa vida. Ele não só apenas está em momentos pontuais, mas Ele tem e está conosco sempre. Essa ideia de permanência, é Ele que nos sustenta, não apenas ajuda, mas sustenta. Eis que Deus é o meu ajudador, é Ele que sustenta a minha vida. Bom, se Deus é o nosso ajudador e se Ele é o nosso sustentador, nós podemos descansar em paz, podemos confiar, podemos descansar no Senhor. Ele tem tudo sob controle. Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Tchau, fique com Deus. Oh, que bênção, podemos descansar no Senhor, né? É bem o que a gente falou agora. Quero agradecer a todos vocês que estão aí, que abriram a porta da sua casa, cada um de você. Um abraço muito gostoso, mas antes, parabéns para Ana Júlia Cortinas, Arlete Paiva, Emanuela Araújo, o Felipe França, a Lívia Hintze, a Luana Souza e a Rosângela Minutella, que estão de aniversário hoje. Recebo o nosso abraço com muito carinho aqui do Manhã EPP, da IPP TV e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para você que é membro aqui. E quero te agradecer pela sua companhia. É muito bom estar com você, ler a sua participação, né? E você é especial para Deus. Continue ligadinho, não acabou. A programação aqui continua 24 horas online. E agora, muita notícia preparada, com muito amor e carinho para você. Notícias do bem. Para você ficar por dentro, bem informado e em paz no coração, né? Com o Roberto Quirino e Tainá Félix, trazendo muita coisa boa para você. E amanhã eu estou de volta. Não perca amanhã, que vai ser muito bom. Um programa diferente, tá bom? Fiquem com Deus e até lá.